Vamos resolver hoje a questão 34 do ENAD da Civil de 2017. É uma questão bem trabalhada, uma questão um pouquinho mais complexa, mas a gente vai ver que ela não tem também tanto segredo. Então, a pergunta diz que em um ensaio de tração uniaxial, ou seja, não apenas numa direção, no eixo, de uma barra prismática de seção transversal constante, é um ensaio padrão, né? Um ensaio de tração padrão. A barra, o corpo de prova, ela é fixada à prensa por uma das extremidades e a extremidade oposta, ela é aplicada uma força de tração centrada que vai tracionar e vai gerar um alongamento nessa barra e nós podemos calcular uma deformação, lembrando que alongamento é diferente de deformação. E esse alongamento, essa deformação, ela vai aumentar de zero, né, até o valor final da ruptura. A força também, né? A referida barra é feita de material isotrópico, homogêneo, e o ensaio é parte de tensão e deformação nulas, né? Então, para a gente relembrar ou conhecer, está aqui. Então, nós temos garras, um corpo de prova e a extremidade aqui inferior é fixada e a outra é tracionada, gerando aí a tração, a deformação do material. E a gente consegue extrair propriedades mecânicas desse ensaio, importantes propriedades mecânicas desse ensaio. Sendo o material da barra o aço, que é um material elastoplástico perfeito, obtém-se do ensaio uma curva, né, que é a famosa curva tensão-deformação, que é descrita, né, essa curva aqui, que é descrita no projeto de estruturas de concreto armado por uma reta inclinada que descreve o regime elástico. Então, relembrando que o regime elástico é essa região aqui, ó, elástica, onde a deformação, está aqui na abscissa, ela vai ser proporcional à tensão que está aqui na ordenada. Então, notem que nessa região elástica, nós temos uma relação linear entre tensão e deformação. Nessa região elástica também, quando essa tensão ela cessa, como o próprio nome já fala, né, regime elástico, região elástica, a deformação ela também vai ser o alongamento, né, vai retornar ao comprimento que foi tracionado, ele vai retornar para o comprimento inicial. Então nós temos aí uma deformação elástica. Essa deformação ela cessa após a remoção do esforço de tensão. E ele continua dizendo que segue, né, uma reta horizontal, aqui é o regime de escoamento, né, para descrever o regime plástico. Então, regime plástico, ou a região plástica, essa região posterior, onde cessando a tensão, nós não vamos ter um retorno, né, para as dimensões originais. Então é como se tivesse um elástico, uma mola, e a gente aplica uma força nesse elástico, e esse elástico ele se desloca, só que chega no momento, ou essa mola, né, se desloca, só que chega no momento que a força ela tem uma intensidade tão grande que a mola ela não retorna mais, ela passou do regime elástico, tá? Tensão aí limite, né, do limite elástico. Então, a questão vai pedir para a gente avaliar algumas afirmações. A primeira é a seguinte: ó, se o módulo de elasticidade, que é um parâmetro que a gente consegue extrair do ensaio de tração, se esse módulo de elasticidade, olha só o nome também, como ele já fala, né? Módulo de elasticidade. Então, elasticidade está relacionada com o regime elástico. Então, se eu conhecer esse módulo, que é o módulo E maiúsculo, para se determinar a tensão atuante na barra nos regimes elásticos e plásticos, basta multiplicar a deformação específica longitudinal medida no ensaio pelo módulo de elasticidade. Então vamos tentar destrinchar essa afirmação. Então aqui eu tenho em amarelo o regime elástico, e esse módulo de elasticidade, como eu falei, enfatizei agora há pouco, ele só vai valer para a região elástica, né? Então a região plástica não vai ter aplicação desse módulo de elasticidade. Isso aqui já está errado, ok? E
o que é esse módulo de elasticidade? Ele nada mais é do que a razão entre a tensão e a deformação. Como eu falei para vocês, no regime elástico, a tensão, ou melhor, a deformação é proporcional à tensão aplicada. Então, nós temos uma relação linear. Então, a constante é esse E, né? Que é o módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade ele é a tangente desse ângulo aqui, esse ângulo θ. Né? Então, E seria igual a tangente daquele ângulo. Então, dependendo desse módulo de elasticidade, o material ele vai ser classificado como material mais rígido ou menos rígido. Então, eu poderia facilmente calcular, né? A tangente desse ângulo é o cateto oposto, que aqui é a tensão, pelo cateto adjacente, que é a deformação. Então, esse módulo só vale para região elástica. Então, a primeira afirmativa é falsa. A segunda afirmativa diz o seguinte: ó, duas barras do mesmo material, uma com o dobro do diâmetro da outra, ela apresenta tensões diferentes para o mesmo nível de força. Né? Isso é já esperado. Né? Se a tensão é a força pela área, se o diâmetro dobra, então a tensão ela vai mudar para o mesmo nível de força. Né? Se a força é constante, eu mudo a área, o denominador, vai ter que mudar aí a tensão. Sendo a tensão da barra de maior diâmetro sendo igual a 25% da tensão da barra de menor diâmetro, vamos tentar responder. Então nós temos uma força F sendo aplicada aí numa barra de diâmetro D1. Esse diâmetro vai ser 2 vezes o raio. E eu tenho aqui uma barra com o dobro do diâmetro D2. O dobro é 2D1. Então se D1 vale 2R, o dobro vale 4R. E notem que a força vale a mesma força F. A tensão, ou melhor, a área, né, da seção transversal é πr ao quadrado aqui, para a área 1. Lembrando que o raio, se o diâmetro é 2R, então o raio é R. E aqui, se o diâmetro é 4R, o raio vai ser 2R ao quadrado, né? Vai dar 4R. Então, a fórmula da área da circunferência, a área dessa circunferência, se eu dobro o diâmetro, eu vou ter uma área 4 vezes maior, porque a área é proporcional ao quadrado do raio. Então, a tensão 1 vai ser a força pela área 1 e a tensão 2 vai ser força pela área 2. Então, se eu fizer aqui a substituição, eu vou ter que ter tensão 1 vai ser força sobre πr ao quadrado. E a tensão 2 vai ser F sobre 4πr ao quadrado. Então, eu posso dizer que é 1/4. Isso aqui nada mais é do que a tensão 1. Então, eu posso dizer que isso aqui é verdadeiro, porque 1/4 é 25% da tensão da barra de menor diâmetro. Então, se a mesma força está aplicada numa área menor, então eu vou ter, né, uma tensão maior. Então, a tensão 1 ela é maior 4 vezes a tensão 2. E a terceira afirmativa diz que para uma força qualquer, a deformação específica longitudinal elástica, ou seja, a deformação na região elástica do aço, ela é obtida dividindo seu alongamento correspondente a essa força pelo comprimento inicial da barra, sendo a força menor ou igual à força na qual se inicia a plastificação. Então, nós temos aqui um corpo de prova, só para a gente ilustrar, né? Então, nós temos um comprimento inicial e nós vamos ter, né, como fruto do ensaio de tração, um alongamento, ou seja, esse comprimento vai aumentar para um L maior do que esse L0. Então, essa deformação ela é dada, né, pelo L, pelo comprimento, né, final, menos o L0, né, comprimento inicial, dividido pelo L0. Essa é a ideia, essa é a fórmula que nós calculamos a deformação. É uma diferença, é um alongamento dividido pelo comprimento inicial. E isso é verdade, né? Como foi dito aqui. Então, a deformação específica é obtida dividindo seu alongamento, que nada mais é do que essa diferença, pelo comprimento inicial da barra, né, em especial aí na região elástica. Então, ele coloca aqui, né, para forças que são menores ou igual a que se inicia a plastificação, ou seja, ele está falando do regime elástico. Então, nós usamos esse é o próprio conceito de deformação longitudinal. Então, nós temos aí que a primeira é falsa, a segunda e a terceira são verdadeiras. Então, fica fácil a gente responder aí. É a letra D, tá certo? Então,
Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.